agora iniciando esse nosso tempo de discussão, né, com a nosso tema, que é a separação entre igreja e Estado e a liberdade de expressão política. Um tema instigante e necessário para a nossa discussão, e nós vamos ter, nesse nosso tempo, a oportunidade de ouvir o professor Valdemar Figueiredo, que estará nos trazendo a sua reflexão, e, em seguida, nós teremos nosso tempo de discussão. Então, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do professor. Ele é diretor e editor do Instituto Mosaico, leciona no curso de Relações Internacionais do Centro Universitário IBMR, da Rede Internacional de Universidades Laureate, lecionou no curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e coordenador do curso de Ciências Sociais, né, em 2011, possui doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e mestrado em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursa doutorado em Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e atua principalmente nos seguintes temas: comunicação política, teoria política moderna, teologia política, teologia sistemática, ética, emancipação política, direitos humanos e movimentos sociais. Então, nós estamos aqui para ouvi-lo e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor doutor Valdemar, para que ele faça a sua exposição e, em seguida, nós teremos nosso tempo de interação. Por favor, com a palavra. Maravilha, Luiz. Muito obrigado pela generosidade aí da apresentação, da recepção. E deixa eu ver aqui, Dercinei, Renato Soares, Alene, Guariza, Stephanie, Sirlene, Luiz, enfim, somos nós aqui. A minha expectativa é falar aqui uma breve exposição para logo depois nós conversarmos. A minha maior expectativa aqui é muito mais a conversa do que propriamente uma palestra ou uma aula. Enfim, agora, para que a nossa conversa não fique no ar, porque esse tema é muito abrangente, eu vou estabelecer aqui alguns marcos para a gente observar ao longo da nossa conversa que vem logo depois. Chegando Edson, Mariano, chegando o pessoal aí também, Marcos Aurélio, sejam bem-vindos. Muito bom. Eu acho importante ressaltarmos, né, que a iniciativa desse encontro, desse evento, é muito louvável, é raro. Quando a gente consegue fazer um evento como esse, reunindo pessoas de diversos lugares, diversas instituições, é muito rico. Essa troca é muito necessária. Acho que todos nós nos sentimos um tanto quanto solitários na discussão e na interação, tão necessário num tempo de tanta confusão, né, de tanta polarização. A gente está muito mais acostumado com as interlocuções truncadas, né, e raivosas das redes sociais do que propriamente estarmos juntos num ambiente de aprendizado mútuo, em que não necessariamente existem concordâncias em todos os tópicos, em todos os pontos, mas existe a possibilidade de troca. Então, quero louvar aí todas as entidades, as instituições e as pessoas, né, que estão promovendo esse congresso, que, de fato, a nossa expectativa é que seja o primeiro, né, entre outros, que poderemos realizar. Bem, coube-me um tema que é um tema separação entre igreja e Estado e a liberdade de expressão.
esse é um tema muito abrangente, como eu estava falando agora no início. Mas logo depois tem um subtema, né, que diz Redescobrindo os Princípios Batistas. Aí já coloca para a gente algumas bases, né, de que não é para falar de separação igreja-estado de forma abrangente e larga, mas é para estreitar e delimitar para a gente pensar enquanto princípios batistas. Veja, nós poderíamos falar dessa separação entre igreja e Estado em outra perspectiva, por outro olhar. Mas vamos olhar a partir desses princípios batistas. Diante disso, diante desse quadro, eu tive que me deparar com algumas escolhas. Então, como eu abordo este tema, esta proposta para essa nossa sala aqui de debates? Eu optei pela aproximação do conceito de laicismo. Então, eu vou explorar o laicismo e não vou ultrapassar 30 minutos. Entre 20 a 30 minutos, 30 é o meu limite. Então, aonde eu estiver, eu encerro para a nossa conversa. E eu vou privilegiar a perspectiva da ciência política e eu aguardo que nas nossas interlocuções apareça muito as perspectivas, tanto teológicas como também da vivência prática pastoral. E quando eu falo pastoral, não necessariamente que é a voz ou a vocalização dos pastores. Né? Quando eu falo pastoral, eu falo da vivência eclesiástica, do dia a dia das nossas igrejas. Então, eu vou explorar um aspecto mais teórico e eu aguardo que na nossa discussão nós tenhamos casos, nós possamos abordar casos que são casos concretos, lembrados por mim e por vocês, tá bom? Então, eu vou começar com a primeira advertência. Isso parece óbvio, mas não é. Laicismo é a negação do Estado eclesiástico. Laicismo também pode ser entendido como a negação da tutela da Igreja sobre o Estado. Enquanto que ateísmo é a negação do teísmo. Então, laicismo não é o mesmo que ateísmo. Ou ateísmo não é a mesma coisa que Estado laico. Tem um autor que é muito interessante, ele escreveu um livrinho pequeno, fino, que é o Todorov. É um semiólogo, enfim, um cara que a gente teria dificuldades em adequá-lo, em colocá-lo em um departamento universitário, dada a vastidão das suas obras. Então, ele lida com a história, mas lida também com a interpretação dos símbolos de uma maneira muito interessante. Ele tem um livro, então, sobre as luzes, sobre o iluminismo, que eu vou explorar aqui algumas ideias. Segundo ele, existiriam três ideias basilares para a gente entender o iluminismo, sendo que o iluminismo não é uma coisa só. Entre os iluministas tem fortes debates e grandes discordâncias, então não dá para ter uma ideia compacta. Fala iluminismo e aí a gente tem uma ideia compacta. Agora, mesmo com tanta diferença em termos temporais, em termos espaciais e também concepções de ideias, o Todorov ele aproxima essa base do pensamento iluminista. Primeiro, superação das tutelas impostas para que se acentuassem as afirmações da emancipação e autonomia humana. Então, o iluminismo lida com uma realidade sociopolítica, econômica de tutelas. E nós sabemos, nós que conhecemos aqui a história, olhando nessa perspectiva teológica, sabemos que a força do pensamento e as forças institucionais da Igreja Católica Apostólica Romana não era desprezível na Europa. Então, quando a gente fala do pensamento ocidental, nós estamos lidando, então, que o iluminismo precisa dialogar com uma ideia de cristandade. Então,
o iluminismo ou iluminista, das diversas vertentes, elas querem afirmar essa ideia de é preciso superar as tutelas religiosas que são, às vezes, impostas sobre os estados. Uma segunda ideia: os seres humanos, ou indivíduos, são detentores de direitos naturais inalienáveis. Aqui eu já aproximo a seguinte pista, né? Então, a concepção de indivíduo é tão cara à reforma protestante, como também é muito cara ao liberalismo econômico, que também é muito cara à concepção de democracia. Então, veja, os seres humanos são detentores de direitos naturais inalienáveis. Antes de pensar em direitos, pensa no indivíduo. O indivíduo é detentor de direitos. Uma terceira ideia: a concepção de direitos iguais vem acompanhada da compreensão de direitos universais do homem, ou seja, universalidade. Então, essa, para Todorov, seria assim, esses elementos seriam o núcleo básico do que se convenciona chamar, né, um movimento muito abrangente de iluminismo. O pensamento que valorizava o homem, a liberdade, a igualdade, ainda no século XVIII, despertou fortes reações conservadoras. Já também coloco um gancho para a gente conversar logo a seguir. Nós estamos às voltas no mundo ocidental com fortes reações conservadoras no aspecto político. Parece que os movimentos conservadores reacenderam e mostram muita força. Tem um outro movimento de contestação da democracia. Então, em vários lugares do mundo se rediscute a democracia como um valor basilar. O pensamento, então, que nós estamos aqui evocando, que nós estamos lidando, tá dialogando, não é, com alguma coisa que aconteceu nesse movimento que a gente conhece como iluminismo. Isso porque as luzes mexiam com as estruturas de autoridade ou poder religioso, político e científico. Desestruturava, né? As rejeições a esse espírito tinha a ver com a concepção de valor das realizações humanas. Um movimento revolucionário que tendia a glorificar as realizações humanas encontrava resistências daqueles que acreditavam que a estrutura social era naturalmente corrompida devido ao pecado original. Então, como que você estabelece uma ordem política, social, econômica que não tivesse a ideia de teocentrismo? Uma vez que você trabalha fortemente com a teologia e com a percepção de queda, então toda e qualquer estrutura humana ela é corrompida em si, né? Num termo que a gente conhece, também na política e também nos estados, também nas culturas, existe uma centelha, né, do divino, mas também existe uma centelha do pecado ou do diabólico. As estruturas humanas, elas seriam em si, de cara, né, de saída, na origem, corrompidas. Mas, se a gente se reporta a um passado não tão distante do movimento iluminista, nós vamos entender que a pretensão era estabelecer uma ordem divina sobre a ordem secular. Por isso que em ambientes eclesiásticos, a expressão secularismo ganhou uma conotação tão negativa. Eu volto àquela diferenciação e aquele alerta que eu fiz logo no início da fala, logo na introdução. Ateísmo é uma coisa, ateísmo é negação do teísmo. E laicismo é outra. Laicismo é negação da tutela religiosa sobre o Estado.
Então, há essa discussão na formação do Estado moderno. É aonde eu chego e é aonde a gente precisa ficar. Como que se concebe o Estado moderno? O Estado moderno se consolida com forte discussão para superar os estados eclesiásticos. Aí a gente chega finalmente à laicidade. Gente, anotem aí e eu também peço que vocês depois retornem para a gente conversar. Não há problema em distinguir entre poder temporal e poder espiritual, como nós sabemos. A dificuldade aparece quando, para afirmar um poder, se compromete a autonomia do outro. E aí, sabidamente, de forma muito repetida, né? Ontem até o Novaes anunciou brevemente na sua fala, Cristo declarou que o poder dele não era da mesma ordem do poder secular, quando disse que o reino dele não era deste mundo. Quando, no quarto século, Constantino impôs o cristianismo como religião do Estado, de certa forma, Constantino reconsiderou o que fora dito por Cristo. E eu queria ouvi-los a este respeito. Comprometeu tanto o poder do Estado quanto o poder da Igreja. Então, o meu reino não é deste mundo, é ultrapassado por uma concepção de cristandade. Chamo atenção para o conceito. Muito mais do que o termo falado a ermo, o conceito cristandade é diferente de cristianismo. Assim, em linhas bem gerais, sem aprofundarmos, com a derrubada, a queda do Império Romano, existia um vácuo de poder. E esse vácuo de poder foi preenchido no quarto século pela Igreja. E como nós sabemos, né, quando eu falo igreja, estou falando Igreja Apostólica Romana, o centro em Roma, a estrutura política que a Igreja estabeleceu muito fazia lembrar a estrutura do Império Romano, dialoga com essa estrutura, as instituições, inclusive no que diz respeito a toda a tradição da lei, da ordem, da força, da espada, tudo isso evoca e lembra que o Império Romano ruiu e se estabeleceu a cristandade nesse vácuo de poder. Claro, com idas e vindas, com manifestações de força, mas logo depois demonstrações de fraquezas. Mas o que não se ignora é que tanto a formação da teologia, como posteriormente para pensar o Estado moderno, há um franco diálogo entre o pensamento teológico e o pensamento de filosofia política ou de teoria política. A teoria política secular para fundar o Estado moderno precisou necessariamente dialogar com a cristandade. Então, Constantino impôs o cristianismo como a religião do Estado. A minha religião é a religião do Estado. Percebam que essa ideia e essa concepção é o extremo oposto da ideia de laicidade. E aí, durante toda a Idade Média Ocidental, essa tensão entre diversos contextos com variações de interpenetrações, né? de constantes idas e vindas. O poder civil ameaçando o poder eclesiástico e o poder eclesiástico cultivando o projeto de uma teocracia benévola. Percebam, em que o Papa seria o legítimo proprietário e guardião dos poderes espiritual e temporal. Então, o Renascimento repercute e dialoga com isso. Se consolida essa ideia. É razoável que as instituições públicas estejam separadas das tradições religiosas. É nisso que consiste. É aí que o Renascimento aparece nessa concepção política. Com este giro, que é um giro compreensivo, nada desprezível, não havia
o movimento de banimento das expressões religiosas. Assegurando a autonomia do poder secular, estaria também garantida a autonomia das tradições religiosas. Então, diferente do que alguns intérpretes querem fazer crer, diferentes de uma concepção de resistência à modernidade, né? Diferente do que querem fazer crer, o Renascimento não é promotor do ateísmo. O Renascimento é uma das expressões fundamentais para a afirmação da laicidade. Quem promove o Estado laico não está promovendo o ateísmo. Essa confusão, muitas das vezes, ela é ideológica e ela é política. Em diversos momentos, quando se tenta afirmar valores fundamentais do Estado laico, que é, por expressão, o Estado Estado moderno de direito, Estado moderno em que toda fundamentação se dá através da concepção de indivíduo que tem liberdade, e se eu tenho liberdade, outros indivíduos também têm. Então, eu não posso conceber uma religião oficial do Estado. Os sistemas totalitários de diversas colorações geralmente impuseram algum tipo de ordem religiosa ou de supressão total, né? E aí há uma confusão muito grande por alguns exemplos históricos, como que a generalizar. Sim, alguns sistemas totalitários aboliram a religião, não necessariamente estavam estabelecendo ali princípios da laicidade. Porque princípios da laicidade não é abolir, não é estabelecer um Estado ateu. A ética cristã estabelece normas para a regulação da vida das pessoas. Ok. A tal regulação não deveria ser condutora da vida pública. Aí é um princípio fundamental do laicismo. E aí, estou no Renascimento e estou falando da fundação do Estado moderno. Eu preciso fazer uma breve menção a Maquiavel. Segundo Maquiavel, a busca das finalidades públicas requer uma ética própria. Então, Maquiavel, como nós sabemos, não foi um sujeito maquiavélico, no sentido de que Maquiavel não era amoral. Ele não era um propagador da falta de ética. São leituras muito rasas e muito rápidas, em que nós continuamos colocando Maquiavel no index em que ele esteve na Idade Média, posto por estados eclesiásticos e autoridades, que eram autoridades públicas e, ao mesmo tempo, autoridades religiosas. Então, veja bem, quando ele fala de duas esferas, a pública e a privada, Maquiavel coloca o olhar sobre a concepção de indivíduo. O indivíduo tem razões, o Estado tem razão de Estado. São diferentes princípios. O sujeito que tem prerrogativas e responsabilidades públicas, ele não pode decidir baseado na sua ética pessoal. Ele precisa pensar na razão do Estado. Por isso que Maquiavel é tão controverso e até hoje, né, suscita muita polêmica e muita discussão. Mas assim, eu quero abreviar, porque a gente não vai poder ficar aqui, né, restrito a Maquiavel, temos que avançar na nossa conversa. E eu vou abreviar da seguinte forma: Maquiavel não nega a religião. Maquiavel diz tão somente que o Estado não pode ser gerido por princípios privados, sejam eles religiosos ou mesmo da subjetividade humana. A busca das finalidades públicas requer uma ética própria. Então, se você quiser, os valores pessoais, a nossa moralidade, que a gente continua mantendo. Agora, na gestão pública, existe uma forma de gerir a coisa pública
que não pode estar sujeita a esses princípios pessoais. Isso tem a ver com pluralidade, isso tem a ver com indivíduo. A noção de indivíduo que fora trabalhada na Reforma Protestante fundamentou o princípio caro do lacismo. A fé é pessoal. Então, gente, a gente começa a fazer aqui um quadro muito interessante. Se a gente tem movimentos como iluminismo, renascentismo, que foram fortemente, né, facilitadores do que a gente entende como secularização do Estado, nós também temos a reforma que está nesse mesmo quadro, trabalhando por aqueles princípios que estavam postos, que eu li logo no início do Todorov, quando ele coloca esses princípios basilares para pensar o iluminismo, a gente também está pensando aqui de forma clara de que nós temos princípios iluministas, nós temos princípios da reforma que colocam o indivíduo em cena e valorizam que o indivíduo tem direitos, e esses direitos são direitos universais. Toda a tradição do pensamento político ocidental em diálogo com a teologia vai desembocar tanto na reforma protestante, que nega esse Estado totalitário, que nega a tutela do Estado sobre o indivíduo, e que atribui ao indivíduo responsabilidades pessoais e públicas. Então, é muito razoável argumentar que a experiência pessoal resulta regularmente na formação da comunidade de fé. Agora, as aspirações do laicismo, a existência da comunidade de fé não pode, não deve ameaçar a autonomia do poder civil. Crenças e tradições de um grupo religioso não se transformam em experiências compulsórias para a sociedade ou para os poderes civis. E aqui eu quero destacar uma ideia, que é a afirmação da liberdade individual vai implicar em valores caros ao Estado laico. Então, tanto está presente na concepção de democracia como de princípios fundantes da reforma protestante, como também da concepção de Estado moderno. Isto quer dizer, liberdade de consciência e liberdade religiosa são fundamentais. De forma que tentar supor que a autonomia do poder civil é uma ameaça à autonomia religiosa é uma inferência absolutamente precipitada que não corresponde aos fatos. O Estado laico não opera para a supressão da religião. Pela sua natureza, não tolera a existência de uma religião que comprometa a existência de outras. É simples assim. Segundo esses princípios iluministas, os indivíduos não deverão ser tutelados nem pelo Estado, muito menos pela Igreja. O Estado laico opera para a liberdade. O indivíduo, pela sua dignidade, é detentor de direitos e não de senhores. No que esse pensamento nega, se estabelece como um contraste ao que era pregado e anunciado pelos reformadores. No que a democracia, seja ela batista, seja ela de toda a concepção religiosa de linha reformada, no que isso fere os princípios fundamentais de um Estado laico. Eu até poderia brincar com vocês e falar assim, no princípio era assim. No princípio, em termos religiosos, os grandes aliados da concepção de Estado laico foram e eram os protestantes. Quem negava o Estado laico, na verdade, queria manter uma estrutura que fazia lembrar as estruturas da cristandade, aquela estrutura que se colocou no vácuo da queda do Império Romano. Então, é louco a gente estar discutindo, né, em mais um aniversário da Reforma Protestante, o quanto que é importante reafirmarmos princípios democráticos, o quanto nós somos aliados desses princípios democráticos. Definitivamente, a história europeia moderna deixa de confundir direito e teologia. Pecados
não são necessariamente delitos. Enquanto o indivíduo que vive no Estado democrático, nem tudo como eu imputo como pecado, e eu tenho toda a liberdade de anunciar como pecado. Ontem, no debate, né, depois da fala do Novaes, apareceu um pouco essa pergunta, né, e o Novaes se debruçou sobre essa ideia, em que nós estamos no Estado plural, em que nós não vamos estabelecer por decreto qual a nossa moralidade ou qual a nossa concepção de certo e errado. É claro que, como grupo, nós temos todo o direito à manifestação, à organização e à pressão. Daí a tentarmos estabelecer os nossos valores pessoais ou os nossos valores religiosos como lei ou como projeto de lei é uma confusão com essa concepção de liberdade ou de tutela. Querendo ou não, nós podemos, mesmo em estados chamados de estados democráticos, estabelecer uma certa ditadura da maioria. E nos princípios fundamentais do pensamento político ocidental e também nos princípios fundamentais do protestantismo, essa ideia de minoria não é uma ideia que se deva desprezar. As minorias possuem direitos e merecem respeito. Seja ela a minoria étnica, a minoria econômica, a minoria, enfim, seja ela da concepção que for. O indivíduo, pela sua dignidade intrínseca. Então, o indivíduo possui essa dignidade. Isso é um princípio. E os totalitarismos políticos desenvolvem tipo de religião política que derrubam a essência do laicismo. Durante todo o século XX, nós temos exemplos de experiências totalitárias em que poderosos de ocasião transformaram as suas religiões pessoais em religião do Estado. Eventualmente, pode até tolerar a existência de outras religiões. Mas veja bem, repare, quando ele tolera, ele já supõe a superioridade de uma expressão religiosa no Estado em relação às demais. E tem gente que confunde, né? E acha que democracia é apenas uma questão numérica. Formação de maioria pode ser até a formação ao empate e ao desempate, o voto Minerva, mais um. Então, se eu tenho ali 51 e o outro tem 49, então eu já me estabeleci como maioria e dentro da lei democrática a gente estabelece quais são as ordens. Mas aí a gente não supõe que tem 49 indivíduos que têm uma dignidade intrínseca. São 49 indivíduos que não podem ser tutelados por uma religião ou mesmo por uma expressão de Estado. Eu já estou caminhando para o fim, conforme eu anunciei. O Estado laico só prospera no ambiente das liberdades, de consciência, de manifestações públicas, de reunião, de opinião, de imprensa, de crença, de religião e de culto. Então, laicidade é rejeitada por representantes de igreja institucional que sustentam projetos de domínio. A quem a laicidade incomoda são aqueles que possuem projeto de poder, e esse projeto de poder com recorte totalitário. Então, o Estado laico não contradiz os princípios batistas, o Estado laico não contradiz os princípios protestantes. Eu vou um pouco mais longe. Os princípios do cristianismo não são, de forma nenhuma, desrespeitados ou violados pela concepção de Estado laico, muito pelo contrário. Nós estamos baseados na dignidade humana e na responsabilidade pessoal. Se para a conversão eu valorizo a questão da escolha pessoal, o indivíduo, a salvação é individual, a experiência com Deus é pessoal, se esse princípio é basilar do que a gente entende como conversão e outros princípios fundamentais para a nossa concepção de salvação, né? Então, como que a gente vai rejeitar isso em termos políticos? E aí, religiosos intolerantes têm esse caguete, não é? Caguete de serem impetuosos, autoritários, dizendo que os seus valores são valores que devem ordenar o secular, que devem ordenar e dirigir o Estado. Por outra via, esses regimes negam a laicidade, rejeitam a laicidade e colocam o poder do Estado
sob perigo também, porque violam os próprios princípios de Estado moderno. Enfim, eu estou terminando por aqui, dizendo que o Estado laico é do primado dos indivíduos livres e responsáveis pelas suas escolhas. E isso não contradiz princípios cristãos, muito pelo contrário. Isso confirma os nossos princípios. Conforme foi anunciado, aqui pelo Instituto Mosaico, onde eu trabalho, a gente tem um tipo de um bordão, em que nesse bordão a gente afirma, graças a Deus, é uma ironia, não é? Graças a Deus o Estado é laico, e os princípios ou os valores são humanos. Então, a quem tem medo do Estado laico, a gente deve perguntar qual é o projeto de poder que você evoca, você defende ou você coloca como coisa. Enfim, eu acho que com essa base teórica, eu até peço perdão por ser algo tão sólido, tão árido, né? Mas aí permite a gente trazer agora para o nosso dia a dia, para a nossa realidade na discussão.